Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos agora aqui para mais uma aula de trigonometria. Vamos falar aqui hoje sobre circunferência trigonométrica. A gente vai ver os principais arcos trigonométricos. Vou dar um exemplo aqui de como isso pode cair numa prova. Vamos ver aqui várias coisas sobre a circunferência trigonométrica, beleza? Vamos lá, venham comigo que hoje a gente tem muita coisa para ver. Para começar, a circunferência trigonométrica. Eu trouxe aqui um exemplo de circunferência trigonométrica para vocês, tá? A gente tem aqui o seno e o cosseno representados pelos eixos x e y. Para a gente entender isso, a gente precisa saber o quê? Toda a circunferência trigonométrica vai estar posta sobre um plano cartesiano, ou seja, ela vai ter o eixo y e vai ter um eixo x. E esses eixos vão marcar o seno e o cosseno daquele ângulo. Então, nesse caso aí exemplificado, o ângulo alfa, a gente vai ter o ângulo alfa batendo na circunferência e esse ponto da circunferência vai gerar outros dois pontos que embaixo no eixo x vai ser o cosseno, representado em azul, e no eixo y aí em vermelho vai ser o seno. Sempre o vermelho aqui, ó, para exemplificar dessa forma, né? Sempre aqui o vermelho, que é o eixo y, vai representar o seno, independente se ele estiver em cima ou embaixo. O que vai mudar é o sinal, e isso a gente vai ver mais para frente. Já o cosseno vai estar representado ali no eixo y, e independente do ponto que tiver, novamente, vai só mudar o sinal, mas sempre vai ser o cosseno, tá bom? Outra coisa que é importante a gente saber é que o raio da circunferência trigonométrica sempre vai ser igual a 1. O que isso quer dizer? Qualquer ponto que eu puxar aqui, ó, do centro da circunferência, do centro do plano cartesiano, até algum ponto qualquer da borda da circunferência, vai ser 1. O valor vai ser 1. Então, nesse caso aqui, ó, que a gente teria um triângulo, né, representando o nosso cosseno, a hipotenusa seria 1. Então, sempre a hipotenusa, nesse caso aqui, da circunferência trigonométrica, vai ser 1. Isso é um conceito muito importante para a gente saber, tá? Aí agora eu trouxe aqui para vocês os sinais que eles vão estar em cada quadrante. Faltou falar disso, né? A circunferência ela é dividida em 4 quadrantes. Isso é muito importante de saber, tá? Nós temos aqui o primeiro quadrante que vai de 0 a 90, o segundo quadrante que vai de 0 a 180, o terceiro quadrante que vai de 0 até 270 e o quarto quadrante que vai de 0 até 360 graus. Então aqui, ó, a gente percebe o que a partir disso? Cada quadrante é uma parte da fração da circunferência. Se a gente considerar que a gente tem 4 partes, o primeiro quadrante é 1/4, ou seja, de 0 a 90. O segundo quadrante é 2/4, que é metade de 360 graus, né? Que é 180. O terceiro quadrante vai de 0 até 270, ou seja, é 3/4 da circunferência total. E 4 partes é 4/4, a gente vai ter os 360 graus, fechando assim a circunferência completa. Agora sim a gente pode falar, né, sobre os sinais que vai estar em cada quadrante. No nosso primeiro quadrante, a gente vai ter tanto o seno quanto o cosseno positivos. Ou seja, os valores que a gente tiver ali representando de um ângulo, se a gente for ver nesse primeiro quadrante esse ângulo, o seno e o cosseno dele vão ser positivos. Aqui, ó, do lado, a gente tem no segundo quadrante o seno e o cosseno representados. Nesse segundo quadrante vão estar os ângulos entre 90 e 180 graus. Então, esses ângulos que tiverem nesse quadrante, os seus cossenos vão ser negativos e os seus senos, e o seu seno, no caso, né, vai ser positivo. Já aqui no terceiro quadrante é diferente. No terceiro quadrante, a gente vai ter ângulos entre 180 e 270 graus. Nesse quadrante aqui, ó, no terceiro quadrante, o cosseno vai ser negativo e o seno também vai ser negativo, tá? Eles têm essa igualdade aí. Sempre os espelhados, né? Vocês podem ver que quando está no primeiro quadrante, os dois são positivos. No terceiro quadrante, que é o oposto, os dois estão negativos. Aí agora aqui no quarto quadrante já muda, né? A gente vai ter o cosseno positivo e o seno negativo. Então, todos os ângulos que tiverem entre 270 graus e 360, né, que é fechando a circunferência completa,
eles vão ter o seno positivo, o seno negativo, perdão, e o cosseno positivo. Observem isso aí, que é muito importante, porque tem algumas questões, sabe, que vão cobrar assim, para você saber relacionar isso. Vão pedir assim, quanto é o seno de 30 mais o seno de 225 menos o seno de 230 mais o cosseno de 450, entende? Eles vão pedir essas relações, e aí a gente vai ter que montar sabendo que o valor é negativo ou positivo ali naquele local, sabe? E aí eu trouxe aqui anotado para vocês, caso vocês queiram pausar o vídeo agora nesse momento e anotar. Primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno também é positivo. No segundo quadrante aqui a gente tem o seno positivo e o cosseno negativo. Já no terceiro quadrante, os dois estão negativos. Já no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Caso queiram pausar aí para anotar, é importante, né? Agora a gente tem aqui alguns arcos notáveis da nossa circunferência trigonométrica. Eu vou explicar isso aqui ainda mais para frente, né? Essa questão de π, coisa do tipo, mas é importante a gente falar. Eu coloquei aqui um ângulo alfa sendo representado no primeiro quadrante. Sempre os valores mais conhecidos vão estar no primeiro quadrante, tá? Então, assim, os ângulos que a gente tem que saber são quais? É o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Eles vão estar no primeiro quadrante. E a gente sempre vai relacionar esses ângulos aos ângulos que estão espalhados pelo resto da circunferência trigonométrica. Aí a gente tem aqui, ó, no segundo quadrante, que o ângulo que representa alfa é π menos alfa. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo ângulo vai equivaler a outro ângulo. Então, um ângulo no segundo quadrante equivale a um ângulo no primeiro quadrante. O ângulo no terceiro quadrante vai equivaler a um ângulo no primeiro quadrante. Sempre a gente vai relacionar o segundo, terceiro ou quarto quadrante com o primeiro. Sempre vai fazer essa relação com o primeiro, tá? E aí a gente tem aqui o exemplo, ó. No segundo quadrante, para a gente descobrir a relação entre esse ângulo do segundo quadrante com o ângulo que a gente já conhece do primeiro, a gente vai pegar π e vai subtrair esse ângulo. No terceiro quadrante, a gente vai ter π e a gente vai somar esse ângulo. E já no quarto quadrante, a gente vai ter 2π e vai subtrair esse ângulo alfa. Uma coisa que é importante lembrar é que, para essas questões, isso vai ajudar muito, é que 2π é 360 graus e π é 180 graus. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode substituir esses valores de π e 2π. Aí a gente vai ter o quê? Que o ângulo alfa lá, no segundo quadrante, ele vai ser o quê? 180 menos alfa. Já aqui no terceiro quadrante, ó, ele vai ser 180 mais alfa. No quarto quadrante, ele vai ser 360 menos alfa. Então, a gente sempre vai estar fazendo essa relação. E agora eu trouxe aqui um exemplo também para vocês de arco que a gente pode utilizar, tomando aqui como base 45 graus. Se a gente for ver quanto é que vai valer esses 45 graus aqui do outro lado, vai ficar 180 menos 45. Já aqui no terceiro quadrante vai ficar 180 mais 45. E no quarto quadrante vai ficar 360 menos 45. O que isso quer dizer? Resolvendo aí, né, as contas, a gente vai ter que esse 135 aí, ó, no segundo quadrante que vocês estão vendo, equivalem a 45 graus no primeiro quadrante. Então, sempre vai ter essa equivalência dos ângulos. E a nossa função é o quê? Buscar essa equivalência. Então, para a gente descobrir qual é aqui o ângulo que a gente está no primeiro quadrante, a gente sempre vai fazer o inverso das operações aqui. Então, vocês podem ver, ó, para eu saber o ângulo que estava no segundo quadrante, eu fiz o quê? Eu peguei 180 e subtraí 45. Já se eu quisesse saber qual é o ângulo que eu tenho aqui no primeiro quadrante, eu precisaria fazer o quê? Somar os 45. Ou subtrair esse 135 de 180 e descobrir quanto é que tem no primeiro. Deu para entender, né? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa aula, podem entrar em contato com a gente, que eu faço questão de explicar isso, porque é um assunto um pouco complexo de se entender o conceito, mas que depois que você pega a prática é muito simples, tá? E aí, basicamente, pessoal, é isso. Esses aí são os arcos notáveis. A gente tem aqui também, ó, a equivalência no terceiro quadrante, ó, 225 equivale a 45 graus.
315 equivale também a 45 graus. Sempre fazendo essa relação do segundo, terceiro e quarto quadrante com o primeiro. A gente sempre vai buscar a equivalência com o primeiro quadrante, tá? E é isso, chegamos ao fim dessa aula aqui sobre circunferência trigonométrica. Pessoal, assim, não é algo difícil, mas é um pouco complexo de entender, e nas questões, quando ele cobrar, pode parecer um pouco confuso. Então, o que eu sugiro? A gente tem aqui, na nossa ficha aqui de questões, a gente também vai ter questões sobre circunferência trigonométrica, então é importante vocês fazerem essas questões. E caso tenham qualquer dúvida, entrem em contato, tá? As questões que a gente vai colocar aqui na ficha base vão ter sim o gabarito. A gente tem lá o gabarito das questões lá embaixo, é só vocês darem uma olhada e conferir. Caso tenha alguma dúvida, entrem em contato, tá? Então foi isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. E valeu aí. Até a próxima aula.